Pai amado, Pai querido, está aqui a tua serva, que ela vem com uma palavra, meu Pai. Que não seja ela falando, mas que seja o Senhor falando na boca dela. Que essa palavra venha ser como uma semente frutífera, meu Pai. Que ela possa trazer um entendimento. Que essa palavra possa ser uma palavra de revelação. Uma palavra que entre no coração do teu povo. E que venha falar verdadeiramente. Abençoa ela, guarda ela. E que ela possa transmitir aquilo que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Seja feliz. Obrigada. A paz, boa noite. Como sempre, estou nervosa. Para mim é uma honra poder estar aqui nesse momento, né? Trazer a palavra do Senhor para os irmãos. Glória a Deus pela vida de vocês que escolheram a melhor parte, né? Que é vir buscar ao Senhor. E assim, eu até tinha falado de manhã com a Leandro, que Deus ele tinha me dado uma palavra ontem, né? Ontem a pastora pediu para mim substituir, né? O Diego, que não poderia estar aqui hoje. E eu falei de imediato que sim, estava disponível sim. E Deus ele me deu uma palavra e hoje de manhã ele mudou tudo. E eu fiquei sem entender. Falei, Senhor, o que o Senhor quer? Que eu faça a mesma palavra que o Senhor me deu ontem, hoje o Senhor já me deu outra, aí já fiquei meio confusa. Primeiro, eu falei para o Leandro, não estou entendendo o que Deus quer fazer. Aí eu, agoniada, falei, meu Deus do céu, o que o Senhor quer fazer? Aí Deus ele me lembrou a palavra, que uma tem a ver com a outra, mas de um sentido diferente. E fala sobre o tempo. Eu acredito que o Bruno, o Leandro falou assim sobre o tempo, né? Tempo com Deus. E vamos refletir um pouco sobre o que é passar um tempo com Deus. Nós temos um Pai maravilhoso, né? Que Ele é onipresente, está conosco a todo tempo, em todo momento, e Ele anseia que venhamos falar com Ele. Mas para isso nós temos que falar, temos que ter tempo para Ele, né? E uma das palavras de uma passagem que Ele me deu está em Eclesiastes 3, que o título é Tempo para Tudo. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Aqui ele fala sobre tempo, né? E o que eu entendi dessa palavra é que, na verdade, assim, sabe qual a única coisa que não deveríamos colocar tempo? É o nosso tempo com Deus. Aqui em Eclesiastes, ele fala, né? Deus ele está em todo o tempo conosco. Aqui em Eclesiastes 3 ele fala, né? Há tempo para tudo. Em tudo isso Deus está conosco. E nós? Como nós estamos administrando o nosso tempo com Ele? Aí ele me levou em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. Eu vou abrir aqui. Ele fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. 16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, né? Mas assim, eu pergunto a vocês, como vencer a carne? A carne, ela quer satisfação. A carne é o nosso querer.
Como que nós vamos vencer? Se nós não buscamos ao Senhor, se nós não prostramos ao Senhor, se nós não oramos como devemos, nós não jejuamos como precisa ser, como que a gente vai vencer essa carne, a nossa vontade? Nós somos fracos, mas quem que nos fortalece? É o Senhor. E Ele só fortalece a nós se nós buscarmos a Ele. Ele está ao nosso lado. Ele só quer que a gente tenha intimidade com Ele. Como que vamos fazer isso? Se a gente não busca? Aí ele me levou em outro capítulo, que é Lucas, capítulo 11, o versículo 10, que diz assim: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. O que eu entendo desse versículo? Tudo que nós queremos, a nossa carne quer, a gente faz o quê? A gente pede ao Senhor. Ai, Senhor, eu quero isso, eu quero uma casa. E há promessas para isso, para nossas vidas, né? E quando a promessa demora a acontecer, o que a gente faz primeiramente? A gente culpa o Senhor. Mas o Senhor me prometeu, por que não cumpriu? Mas você buscou como devia? Ou você parou no caminho? Ou você olhou para trás? O que eu entendo em pedir é pedir para receber. Nós temos que pedir ao Senhor, Ele fala na palavra dele. Deus, Ele nos dá tudo que pedimos. Mas não é só pedir. A gente tem que buscar, a gente tem que bater. Buscar, eu entendo que é mais oração, buscar mais tempo em oração, tempo com Deus, buscar vindo à casa do Senhor, buscar em jejum, buscar falando da palavra do Senhor com as pessoas, falando de Deus para outras pessoas. E bater, eu entendo que envolve perseverança, interceder, suplicar, é uma oração mais intensa. Nós temos que suplicar ao Senhor, e para isso nós temos que sermos persistentes, constantes. E essa constância ela tem que vir em oração, em súplica com o Senhor, em intimidade com o Senhor, porque o Senhor Ele almeja isso. Ele sabe o que cada um de nós precisa e o que cada um de nós necessitamos, mas Ele quer que nós venhamos a Ele e pedir para Ele. E para concluir, Deus Ele me levou em Lucas, que é o que eu fiquei meio assim, né? Falei, Senhor, quando Deus Ele me deu uma palavra ontem, me deu uma palavra hoje, o que eu fiz? Eu não entendi o que Ele queria dizer. Falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu passe? Aí eu entendi, de tempo, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que buscar, eu tinha que meditar na palavra do Senhor. Eu tinha que usar o quê? O meu tempo com o Senhor, o meu particular com o Senhor. Foi isso que eu fiz. E eu entendi. Esse livro de Lucas, ele apresenta uma posição, é o ensino de Jesus com aqueles que, nos seus dias, né, que diziam também não ter tempo. Cadê aqui? É Lucas 14, versículo 15 ao 24. É a parábola da grande ceia. Eu vou ler aqui. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Eles, porém, responderam: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a acusar-se, né? Dar desculpa, né? Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por estulado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-la. Rogo-te que tenha por escuçado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando ao servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse aos seus servos: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos.
Depois disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos, atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados proverá a minha ceia. Que eu entendo dessa palavra, Deus ele está nos convidando para a ceia do Senhor, né? E eu entendo que precisamos reavaliar nossas preferências diante das circunstâncias, das desculpas, né, que damos para o Senhor, né? Ter tempo para Deus, que eu entendo nessa palavra, requer o quê? É uma questão de prioridade. Onde está a sua prioridade? Aqui eu entendo que naquele tempo já tinha essas pessoas que davam desculpa, né? Eles foram convidados e mesmo assim deram desculpa para não comparecer ao banquete, né? E nós, quantas vezes Deus nos chama para cear conosco e nós damos desculpa? Eu não posso, hoje eu não vou, hoje eu não quero. E Deus ele faz um alerta para nós, né? Que temos que colocar Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Jesus ele conclui o Evangelho com uma sentença muito dura, mas ao mesmo tempo muito verdadeira e real para os nossos tempos de hoje, né? Aqui no 24, ele fala: porque vós declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Isso é muito sério, né? Ser convidados pelo Senhor, como nós somos, é um privilégio, né? Poder ceiar com o Senhor é um privilégio. Estar na casa do Senhor é um privilégio. Mas muito não entende isso. Procuramos ao Senhor quando estamos passando por um momento difícil. Quando estamos na aprovação. Aí a gente lembra que temos o Senhor. Só que Ele está ali o tempo todo ao nosso lado. Nós que somos falhos. Então, nós temos que colocar Ele em primeiro lugar, né, nas nossas vidas. Nós temos o privilégio, né, de sermos convidados pelo Senhor para ceiar com Ele. Então, que viemos ter esse entendimento. Nós estamos aqui em poucas pessoas, mas vocês não sabem a emoção que eu creio que o Senhor está por ver que vocês separaram um tempo da vida de vocês para estar aqui, para ouvir a palavra do Senhor, para estar aqui na casa dele. Muitos, como já foi falado, têm esse privilégio de estar vindo, muitos não estão, porque o Senhor sabe o motivo de cada um. Tem outros que queriam poder estar aqui, mas por algum motivo de saúde não pode se locomover, e nós temos esse privilégio, essa honra de estar aqui. Eu tenho uma loja e assim, dia de quinta-feira eu já aviso para o pessoal, dia de quinta eu fecho às 7 horas. Aí, sempre, quando está perto de fechar a loja, sempre aparece um cliente. Eu tento atender rapidinho, porque eu já deixo avisado desde manhã. Hoje eu fecho às 7, hoje eu fecho às 7. Mas sempre tem um que aparece, né? E eu sempre vou olhando no relógio, né? Falo, não, tem que... Porque o quê? Eu coloco isso como prioridade. Eu não penso, se eu fechar cedo, eu não vou ter o dinheiro, o sustento para coisar o mês. Não, para mim é uma honra. Eu falo, não, eu fecho sim, se tiver que fechar para fazer a obra do Senhor, eu fecho, porque eu tenho certeza que no dia seguinte Deus ele vai me honrar. Ou no dia anterior, que nem semana passada, dia de quarta-feira, nossa, eu vendi tanta coisa que das outras semanas eu não consegui. Então eu já falo, não, Deus ele já está me honrando para amanhã, porque Ele sabe que amanhã eu estarei lá no culto. Então a gente tem que ter esse privilégio de vir para a casa do Senhor, de ter Ele como prioridade. A gente muitas vezes recebe convites para, vamos no shopping, vamos curtir a família, porque a gente tem que ter um lazer com nossa família. Só que aí tem que pesar, qual é a prioridade? Eu posso ir, recebi um convite para o cinema, mas é justamente na hora do culto. O que eu vou fazer? Mas é um cinema com a minha família, eu tenho que curtir a minha família. Tem, sim. Só que aí que você tem que pesar, qual é a sua prioridade? Eu posso fazer as duas coisas, é igual dia de domingo. De domingo eu gosto de sair com a minha família, mas o quê? Primeiro vem ao culto e depois a gente sai. Primeiro é o Senhor, depois é o lazer. E eu tenho certeza que Deus ele prepara tudo de acordo com aquilo que está no nosso coração, porque Ele sabe a intenção do nosso coração. Então que venhamos
colocar o Senhor como prioridade nas nossas vidas. E assim, não olhe as pessoas, por exemplo, hoje, como eu falei, nós estamos em poucas pessoas, mas isso para mim é alegria e tristeza ao mesmo tempo, porque eu sei que muitas pessoas poderiam estar aqui, mas a gente vê que pessoas, eles preferem dar prioridade a outras coisas do que ao Senhor. E assim, muito se alegra ao Senhor de você e eu ter escolhido o dia de hoje para estar aqui, adorando a Ele. Amém? Então até aqui falou o Senhor, então que viemos refletir nessas mensagens, né? Como nós estamos ocupando o nosso tempo. Assim, a nossa carne é fraca, como fala, né? Mas a nossa carne ela só é fraca quando a nossa oração ela é fraca. Quando nós não buscamos o Senhor. Porque o Senhor, Ele sabe quando nós estamos fracos. E quando nós estamos enfraquecidos, a gente tem que ter a consciência e pedir ao Senhor: Senhor, me fortalece, me dá força, me dá ânimo. Porque eu, por exemplo, eu administro a minha loja, eu administro a minha casa, os meus filhos, porque assim, eu não tenho empregada para lavar, passar e cozinhar. Eu faço isso. Eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu cuido dos meus filhos, do meu esposo. Às vezes tem momentos que eu falo: meu Deus, eu não aguento mais, eu preciso de um tempo para mim. Aí é o quê? Aquele momento que eu vou me reservar com o Senhor, e aí eu saio renovada, fortalecida, com saúde. Porque assim, mesmo eu doente, eu consigo trabalhar, consigo fazer as coisas em casa. Porque quem me dá isso? Quem me sustenta é o Senhor. Ele que me dá esse ânimo, essa força. Então, se você está cansado, busca o Senhor. Pode ter certeza que você vai sair renovado. Não vai sair cansado, exausto. Não, você vai sair renovado, porque o Senhor, Ele faz isso, Ele nos renova. Mas nós temos que buscar a Ele com toda a verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Paz, irmãos, boa noite. A nós aqui de novo. Palavra boa, né? Que a gente realmente precisa entender que a gente tem que ter as prioridades, né? Qual é a nossa prioridade, né? Como a irmã pregou, né? Muitas vezes as pessoas acabam priorizando o emprego, a família, uma rotina, né? Ou algum lazer, né? E eu creio que quem está aqui hoje escolheu a melhor parte, que é estar com o Senhor. E o Senhor, Ele vê tudo isso e Ele anota, né? E é que nem eu canso de falar para todo mundo. Eu já passei por muitas experiências de ter que sair de alguns lugares para vir para a casa do Senhor. Fui julgado por isso, sabe? E não é para glorificar a minha vida, não, mas é o Senhor, né? O Senhor, Ele trabalha no nosso coração. Antes de a gente ter qualquer mudança, o Senhor, Ele começa transformando as nossas vidas. E quando a gente entende que a prioridade que nós temos que ter é o Senhor nas nossas vidas, as outras coisas acabam perdendo valor nas nossas vidas. É que nem eu falo: buscai primeiro o Senhor e as demais coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. Então, é assim, ela tem um comércio, eu também tenho um. Então é que nem eu falo, eu não me desespero mais. Eu chego lá e falo para o Senhor: Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso fazer, o Senhor sabe aquilo que eu preciso, e entrego na mão dele. Porque é que nem eu falo, meu patrão é o Senhor. Por mais que eu seja o proprietário do meu comércio, o meu patrão é o Senhor. Eu falo para ele assim: Deus, em primeiro lugar é o Senhor. E assim, a gente faz isso mesmo. Quantas vezes a gente acaba deixando de trabalhar para fazer as coisas, fazer a obra do Senhor. E eu creio que o Senhor, Ele tem um galardão para aquelas pessoas que realmente têm se dedicado para cumprir a vontade dEle, não a nossa. Porque é fácil, né, cumprir a nossa vontade. Agora, quando o Senhor nos pede uma coisa e nos direciona a fazer algo, a gente tem que realmente abrir mão das nossas próprias vontades, abrir mão dos nossos próprios desejos e ir buscar o Senhor, para levar a palavra dEle, para aconselhar alguém, sabe, para orar por uma pessoa. E eu creio que o Senhor, Ele tem anotado tudo isso nas nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra, Senhor Jesus, que foi aqui dita. Que nós venhamos, meu Pai, poder ter cada vez mais tempo de qualidade buscando o Senhor, Senhor Jesus. Que nós venhamos, meu Pai, conhecer, Senhor Jesus, a Tua voz, meu Pai. Que a gente venha reconhecer, Senhor, quando o Senhor está falando conosco, meu Pai. Quando aquilo
que o Senhor tem, meu Pai, para nos entregar. Então que o Senhor possa, meu Pai, aumentar, Senhor Jesus, o nosso tempo, meu Pai, com o Senhor. Só depende, meu Pai, da gente se dedicar, meu Pai, para ouvir a Tua voz, entender aquilo que o Senhor quer, meu Pai, para que nós possamos o realizar no dia a dia. Nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito e faz e continua a realizar nas nossas vidas. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por este culto. Nós viemos, meu Pai, sair daqui totalmente, meu Pai, alimentado, Senhor Jesus, com a Tua palavra e com uma nova mentalidade, Senhor Jesus, de Te buscar mais, meu Pai, de Te conhecer face a face, meu Pai, de poder ouvir o Teu falar, meu Pai, conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Então, que o Senhor nos leve, meu Pai, em paz. Senhor Jesus, despede, meu Pai, o Teu povo em paz e segurança. Do mesmo jeito que o Senhor acampou os anjos e arcanjos ao redor deles, meu Pai, para trazer, meu Pai, para este lugar. Que o Senhor possa levar cada um, meu Pai, em paz e segurança, meu Pai, para a casa deles, meu Pai. E que nenhum mal, Senhor Jesus, venha, meu Pai, atentar, Senhor Jesus, contra a vida do Teu povo, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. E domingo temos culto, né, gente?